E eu estou aqui, saúdo você com a paz do Senhor Jesus, preparado para fazer a leitura do dia de hoje, 1º de outubro, quarta-feira. Feche os seus olhos, já vamos iniciar com a oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, neste propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Que a tua graça, misericórdia, continue, Senhor, sobre nós, pois sem ti não somos nada. Senhor, venha derramar as tuas bênçãos incalculável, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui comigo. Vem ajudando, Pai, suprindo suas necessidades, realizando um milagre que cada um precisa. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que pode tudo e todas as coisas. Sim, Senhor. E todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Eu sei que apesar das circunstâncias, das dificuldades, Senhor, o Senhor tem mostrado que está ao nosso lado. Pois todos os dias, Pai, quando nós chegamos aqui diante da Tua palavra para lermos, Senhor, meditar, o Teu Espírito Santo enche o nosso coração. Então, Pai, continua conosco, nos ajudando. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em Jeremias, nos capítulos 11, 12 e 13. 2 Coríntios, capítulo 12. Então, Jeremias, capítulo 11, diz assim: a aliança é quebrada. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos dessa aliança. Repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos dessa aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouça os termos dessa aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre ele todas as maldições dessa aliança. Sobre eles todas as maldições dessa aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhe culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os altares que vocês construíram para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa. Será que os votos e a carne consagrada evitarão castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ela incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhes desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que era reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queiram tirar a minha vida e que me dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome, nem mesmo o remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens
de Anatote no ano do seu castigo. Capítulo 12. A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problema? Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto de seus lábios, mas longe de seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança, até quando a terra ficará de luto, e a relva de todo o campo estará seca. Merece os animais e as árvores por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você, e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo, nas mãos de seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinda foi destruída por muitos pastores que a pisotearam. A minha propriedade eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores virão sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora essa terra. De uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar, para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que apoderam da herança que dei a Israel, meu povo. Eu os arrancarei de sua terra, e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo, e os farei voltar a cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como meu povo, e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Capítulo 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate, esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate, pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-se a minha palavra, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Esse povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras e age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. As vasilhas de couro. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se lhes disserem, será que não sabem que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então você lhes dirá, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, e como os reis que se assentaram no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Ameaça de cativeiro. Escutem e dê atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou, dê glória ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente. E de lágrimas os meus olhos
transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Negueb estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? As ovelhas das quais você se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores, como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar por que aconteceu isso comigo, saiba que foi por causa dos seus muitos pecados, que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar sua pele, ou leopardo suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que são acostumados a praticar o mal, espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Essa é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que aos homens não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em me ver ou de me ouvir. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. A preocupação de Paulo com os coríntios. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança, em que vocês foram inferiores a outras igrejas. Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês, perdoem-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los na 3ª vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajudar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de você, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os aprendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontram como esperavam. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.